Série A do Brasileiro, mais uma partida para você saber tudo. Cruzeiro e Fluminense, quarta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão. Pois é, Cruzeiro e Fluminense é um dos jogos da TV Globo nesta quarta-feira, com transmissão ainda a ser divulgada para quais regiões. Mas a gente sabe que pelo menos Minas Gerais e Rio de Janeiro vão assistir. A divisão de praça será feita com outro jogo do mesmo horário, que é Internacional e Corinthians. Se por acaso você mora em alguma região onde vai passar Inter e Corinthians, então para você ver Cruzeiro e Fluminense, a alternativa vai ser o Premier, como os demais jogos exclusivos do Premier na noite. A mesma coisa para você, onde a Globo não passa essa partida. E aí o Premier você vai assistir pela televisão por assinatura, ou pelo Globoplay, ou pelo Amazon Prime Video. Na TV Globo, o jogo, portanto, às 9h30 da noite. Se você mora em alguma região onde vai passar na Globo, mas não vai estar em casa, à frente de uma televisão, o Globoplay tem o sinal da Globo simultâneo para a sua região. É sempre a TV Globo da sua região que passa lá. Então fica a dica, é de graça nesse caso. O sinal da TV Globo está sempre disponível ali para você. Jogo interessante, Marinho, porque o Fluminense... Olha, eu fico pensando como o futebol brasileiro é uma montanha-russa mesmo, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Está classificado para lutar pelo Bi. Vai pegar o Grêmio daqui a 2 meses, praticamente. E está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, pelo menos na abertura dessa rodada, com o risco, se for derrotado, até de ser o lanterna, caso o Vitória pontue contra o Atlético Mineiro no dia seguinte, na quinta-feira. Quer dizer, num dia você está ganhando Libertadores, no outro você está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perdendo em casa para o Atlético Goianiense. É uma coisa que acontece com uma frequência até surpreendente no futebol brasileiro, né? Veja o Grêmio, que estava na Série B, foi vice-campeão brasileiro e agora, em função de tudo que aconteceu, está na zona do rebaixamento de novo. O que acontece com o Fluminense, Marinho? Como é que ele pode agora... Jogo dificílimo contra o Cruzeiro fora de casa, mas para dar uma respirada, tá difícil demais a situação do time do Fernando Diniz. Exatamente. Deixa eu continuar exatamente no mesmo caminho que você, Alan, para dizer o seguinte. Num dia você é um dos maiores goleadores do Brasil. No outro você vive uma seca, um jejum absurdo e o time simplesmente está lá na zona do rebaixamento depois de ser campeão da Libertadores. Essa montanha-russa também atinge o Germán, centroavante do Fluminense, que passa por o pior momento dele desde que estreou no futebol brasileiro. O Cano está a 44 dias de jejum, 7 jogos. Ele tem só 5 gols na temporada. É disparado a pior das últimas temporadas de Germán. E como você falou no Fluminense, vamos começar as informações de dentro de campo para o Fluminense também, apesar de ser visitante nesse jogo contra o Cruzeiro, porque não bastou o Felipe Melo expulso na confusão que teve com o assessor de imprensa do Atlético Goianiense e tal, foi expulso, está suspenso, fica fora desse jogo. O Ganso e o Guga também receberam cartões amarelos terceiros que os deixam fora da partida. Então é aquela coisa, nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. O Fluminense está mal, na zona do rebaixamento, com o Cano em jejum, sem o Felipe Melo, sem o Ganso e sem o Guga, tudo isso para pegar o Cruzeiro. Já o Cruzeiro, que não tem nada com isso, né, que vai jogar em casa, ele fez uma variação bem parecida com o Vasco, do empate por 0-0 entre as duas equipes na última rodada. O Cruzeiro também entendeu que o jogo foi positivo, apesar de não ter vencido, apesar de ter ficado ali no empate com 1 ponto, o Fernando Seabra entendeu que o jogo foi bom, foi interessante para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vive um momento fora de campo muito movimentado, com a contratação, ou melhor, com o anúncio do Dudu numa contratação que vai acabar, não se sabe se concretizando ou não, teve vai e volta, depois fica no Palmeiras e tal, toda essa situação do atacante Dudu, e com a certeza que contrata o Peralta do Cerro Porteño. Depois da mudança de dono da SAF, da venda do Ronaldo para o Pedro Lourenço, o Cruzeiro está nesse processo de remontagem de equipe, investimento, mudanças em diretoria, chegada do Adilson Batista, do Alexandre Matos. Enfim, o Cruzeiro está nesse processo fora de campo de reforma, de reconstrução, e tudo isso se reflete também dentro do campo. Você que está nos acompanhando, deixa o palpite para o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense e também deixa o teu like, que é fundamental para nós. Jogo difícil de palpitar esse, por isso quem vai começar é o Alan, né? É o Alan que começa, deixa eu apontar para o lado certo. Vai lá, Alan, o começo é contigo porque o jogo é difícil. Mas eu não sei se é tão difícil, não. Dados os momentos das equipes, eu vou apostar em vitória do Cruzeiro, pelo fator campo, pelo que o Fluminense não está jogando. Vou na vitória do Cruzeiro. E você?
Sabe que o Fluminense é um time que eu sempre espero que vai, agora vai, e acaba não indo, sabe? É aquele, nem quando tem um jogador bom que tá em má fase, a gente sempre acha que o bom vai voltar a ser bom. Então eu vou no empate. Mas é aquela coisa, eu vou no empate meio assim, com o pé atrás. Porque eu também não confio muito no Cruzeiro, então eu vou no empate. Não vai ajudar muito o Fluminense, né? Se empatar não vai resolver o problema de ninguém. Mas enfim, acho que não resolve. Mas, enfim, acho que empata. Quero saber a opinião de quem está nos acompanhando também. Qual